Oi, Ricardo, tudo bem? Já, vou te chamar aqui. Olá. Tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bem, você? Graças a Deus, tudo bem. Tranquilo, vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E aí, tá chovendo muito nesse lado do Brasil aí também? Tá em Santos? Tá chovendo bastante. Tá chovendo. Parece que vai assim até o final da semana. É, Mas tem lugares que estão bem piores aí, pelo que a gente está vendo, né? é. Eu tô morando aqui em Minas, tá chovendo bastante também durante a noite, bem forte. E Você lá tá no sul morando, tá. tá morando aonde? Eu tô no Vale do Aço, em Timóteo. Ah, Timóteo. Você tava em Mogi, né? Eu tava no Rio, Mogi é passagem sempre, Ah, lá é tá. sempre bom. Tá bom. É isso aí. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite, Ricardo. Boa Ricardo que noite. já está aí ininterruptamente comigo já desde o começo. Ele que é meu parceiro, sempre contribui aí para o nosso podcast, sempre gerando conteúdo. Que eu ainda não consegui conhecê-lo pessoalmente, né? Não vai Mas faltar, pelo menos aqui. não vai faltar Oi? oportunidade. Não vai faltar oportunidade. E aí, agora, nas raias da internet, como eu já me apoderei dessa frase dele, que eu gostei bastante, né? Dessa expressão, não é frase. Aí trouxe ele aqui comigo para vocês conhecerem quem que é a voz por trás do Gotas Olímpicas, por trás do Gotas Energia. Ricardo de Moura, que sempre contribui aí para trazer informações sobre o esporte de alto rendimento aqui para o Movimento Esporte Conecta. Então, bem-vindo sempre, Ricardo, e deixa a palavra com você, para você falar um pouquinho de você. Bom, minha gente, eu já estou dando uma olhada aqui. Primeiro, agradecer, né? Porque as redes sociais têm evoluído bastante, o pessoal que tem compartilhado, que tem visto. Estou vendo aqui pessoas conhecidas entrando, sejam muito obrigado, sejam uma vez mais aí muito bem-vindos, sejam abraçados aí nas raias da internet. Né? Então, eu sou o Ricardo de Moura, uma pessoa que praticamente viveu a vida toda dedicada ao esporte. Não conheço a minha vida sem o esporte e participei de vários eventos que foram muito importantes para a natação como um todo e para mim particularmente. E eu vou até tenho feito uma reflexão muito grande de tudo aquilo que eu tenho escrito, que eu tenho feito. E até mesmo há bem pouco tempo atrás, eu queria dizer a vocês que eu fiz uma palestra e comecei com uma frase, né, que foi e que tem me impactado nas minhas reflexões muito sobre isso, que é quem você pensa que é. Né? Hum, Porque, na verdade, isso sabe, é uma coisa que eu já perguntei isso para alguns atletas que passaram por mim, quando passam de uma determinada linha, né? E que é o que a gente tem que ter sempre em mente, é quem você pensa que é. Quem eu penso que sou, né? aham, No dia 15 de novembro de 2022, os demógrafos da ONU, né, sinalizaram que nascia o bebê número 8 bilhões. Então, como você vai ser importante em 8 bilhões de pessoas? Esse é o primeiro ponto. O que me impactou mais, eu fui andando sobre isso, né? E hoje, e que impacta o esporte de uma forma assim bem significativa, é que está havendo um golpe duro, né, na democracia, no crescimento populacional. Hoje, por exemplo, os Estados Unidos têm mais pessoas de 60 a 65 anos do que crianças de 5 anos. Então, muitos países estão em crescimento vegetativo negativo.
E isso o que significa para o esporte? Como é que vai ser essa renovação? Aham. E essa renovação ela vai vir de uma forma bastante diferente, porque você vai ter menos recursos humanos e vai ter que melhorar muito a tecnologia para poder fazer com que os resultados esportivos, mesmo que o ser humano cresça, evolua, ele possa ser aproveitado. Então, e eu não vejo, Ale, e tem mais um outro detalhe que eu vejo assim muito importante, eu não vejo hoje as instituições que os problemas estão muito maiores que as instituições. E eu não estou vendo a humildade das instituições em resolver esses problemas. Então, está havendo um choque, né, muito grande. Quem você pensa que é? Sejam as instituições, sejam as pessoas, né? Hoje, a internet, essa comunicação que você está fazendo aqui, ela se sobrepõe às mídias normais, né? Muitas pessoas Sim. estão navegando nas raias da internet, colocando suas ideias, colocando o seu ponto de vista, tendo a voz para isso. E com isso, o nosso conhecimento está crescendo absurdamente. Que nós Exatamente. não estamos mais sendo manipulados por uma mídia normal, né? Aham. Os pensamentos estão voando. E essas são as reflexões que eu tenho tido. Inclusive, já estou pensando e já estou escrevendo sobre isso, porque acho que isso vai impactar muito o esporte. O esporte do futuro vai ser muito impactado por isso. Há escolas na Europa que estão diminuindo os seus ambientes físicos, porque se tem menos criança cada vez mais, né? Nossa. Então os espaços físicos estão diminuindo. Agora, o que está acontecendo? Não é a mesma coisa, porque a ONU dividiu o globo em globo norte e globo sul. Globo norte são os países mais ricos, mais avançados. O crescimento vegetativo é decrescente. Já não é o que acontece no globo norte. Por quê? Porque o crescimento vegetativo ainda continua acelerado. Aí vai ter que haver e aí a gente vai entrar em outros problemas que estão acontecendo hoje. Por exemplo, nós estamos passando por uma guerra. Essa guerra está impactando terrivelmente o esporte. Por quê? Porque está havendo um deslocamento muito grande. 30% da população da Ucrânia já saiu. É um país importante no esporte. Por outro lado, o que está acontecendo com a falta de fornecimento, né, de energia da Rússia para a Europa, estão sendo fechadas as piscinas. Porque está muito caro para fazer a manutenção. Então, os problemas estão muito maiores que as instituições. E eu não consigo ver. As instituições ainda estão no formato antigo de querer se autovalorizar por determinadas coisas que fazem. Eu quero saber o seguinte: essas instituições todas que estão impactadas, coloquem a solução dos problemas que vocês estão enfrentando. Não façam mais autoavaliação, sabe? Autopromoção da história. Vamos primeiro tocar no ponto daquilo que realmente é importante, como é que nós vamos solucionar isso. O que eu acho bacana, e que você consegue muito bem, né, com a tua vasta experiência e com essas buscas todas que você traz, Ricardo, você consegue contextualizar o que está acontecendo no mundo, realmente trazendo para o esporte, né? Então é isso que, para quem não nos acompanha, acompanhe os textos do Ricardo, que são as Gotas Olímpicas que ele sempre escreve, e também alguns áudios aí através do Gotas de Energia, que ele sempre traz uma reflexão sobre vários pontos, prioritariamente natação, mas não necessariamente só natação, mas que consegue concatenar tudo isso que está acontecendo. E para mim, eu sempre te falo isso, é um aprendizado, porque cada vez que eu ouço que você me envia, ou que eu leio alguma coisa teu, aí eu paro um pouquinho para refletir, porque não é o meu necessariamente o dia a dia, né? E você consegue tocar em pontos que a gente nunca imaginaria, além de trazer toda a bagagem aí da história junto com você, né? Então é muito, muito bacana aí ter esse teu suporte, essa tua parceria aí
para aprender aqui no movimento, para mim, pessoalmente. A gente aprende todos os dias, né? E aí eu vou voltar naquilo. Quem você pensa que é? A E gente não aí, sabe quem você nada. pensa que é? Você não sabe nada. Vai buscar, vai procurar, né? A gente sempre... Eu estou vendo muitos ex-atletas meus que estão entrando, sabe? Um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Quem é meu atleta, quem não é, quem está entrando agora, quem está mandando os coraçõezinhos para a gente. Coraçõezinhos. Eu deixo aqui o meu profundo respeito, admiração e muito obrigado por compartilhar as coisas que a gente escreve, por fazer sugestões, por fazer críticas, né? Eu acho que essas coisas é que fazem a gente evoluir. E todos esses que estão entrando, né, o que a gente está conhecendo agora, pelas raias da internet, aqueles que já convivemos fisicamente e fizemos trabalho juntos e tal, tudo isso foi um aprendizado. E até hoje é um grande aprendizado, né? E vou dizer mais, que tem aí... nós somos 8 bilhões de pessoas. Vou falar de novo. 8 bilhões de pessoas com um grande problema para a natação. O quê? Lloyd's Corporation, pelo seguinte, 200... fez uma pesquisa. O Lloyd's fez uma pesquisa com 150 pessoas de 42 países. E chegou à conclusão que a grande maioria não sabe nadar. Então, é uma sobrevivência. A Organização Mundial de Saúde diz que todos os anos Opa, deu. morrem 236 mil pessoas por afogamento de 1 a 24 anos. Então, veja que, obviamente, quem sabe nadar, né? E são mortes evitáveis. Esse é o problema. Porque nós já temos outras mazelas, né? Que são as guerras, a fome, né? Outras mazelas que também nos prejudicam. Então, saber nadar, e a natação, a gente vai para além do resultado esportivo. Nós vamos falar sobre o resultado esportivo, a gente pode falar sobre tudo, mas principalmente na base, né? Nós precisamos ter o mundo nadando. Simples assim. Ô, Ricardo, também simples assim, a Tati, que já passou por aqui, falou que você é top quando a gente fez aquela pergunta. A Lu, que eu acho que essa já foi tua aluna, se eu não me engano, falou que você só escreve texto maravilhoso. A irmã dela que eu conheço, que é a Luanda Santana. Luanda Santana. Ela é Luciana. Lógico. 10. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado. Você faz parte dessa história. Você foi coordenador dela, ela escreveu aqui. Isso mesmo. Trabalhamos juntos. Eu me sinto assim muito contente. Hoje, por exemplo, né, o livro Gotas Olímpicas, juro, um grande amigo meu, né, da Espanha, uma grande personalidade aí do mundo da pediu o livro Gotas Olímpicas, levou 3 meses para chegar. Eu não sei o que está acontecendo também aí. Levou 3 meses, mas chegou, né? Uma pessoa fantástica e que fez muito pela natação, né? Trabalhou em quase tudo na Federação Espanhola, é uma personalidade conhecida no mundo, mas o destino deu-lhe um presente, né? Porque a neta dele foi campeã mundial júnior agora. Sério? Sério. Deverá representar a Espanha nos próximos Jogos Olímpicos em Paris, ali do lado. Então, a vida tem isso, né? A vida tem essas coisas que nos deixam assim
temos que trabalhar juntos, temos que discutir coisas importantes juntos, porque, na verdade, uma coisa que a gente tem batido, e você até alertou, Ale, quando você falou, nossa, quando eu vi seu texto, eu me reconheci, quando você falou. Tem algumas coisas. Eu me lembro de mim, eu me lembro de pessoas que estavam comigo e tal, porque essa é a verdade. A questão das crianças, né? Exatamente. Então, a síndrome da criança campeã, isso existe desde sempre. E até o Ricardo Cabral, que é um amigo, né, que é professor da UERJ, ele até colocou, né, no texto, ele falou assim, é uma coisa que vai, se repete, e vem, e vai, se repete, porque nós estamos repetindo os mesmos erros. Né? Estamos repetindo os mesmos erros porque falta uma linha, né, que decida realmente. A Europa está errando menos nesse sentido. Desculpa. Ricardo, deixa eu dar um abraço aqui de um outro Ricardo aqui, Ricardo Ribeiro. Você está chamando sempre à frente do seu tempo. Grande abraço. Grande abraço, Ricardo. Estamos juntos. A Lu concorda com o que você está falando, e só para a gente posicionar o pessoal que de repente não viu esse texto do Ricardo, ou não ouviu a voz do Ricardo falando da síndrome da criança campeã, ele complementa depois, mas resumindo, é aquela história da pressão toda que algumas crianças recebem do pai, do técnico para resultado, para ser campeã, e de repente não é nem o objetivo da criança, né? Então, eu tenho amigas que nadavam comigo, que depois eu encontrei elas depois de Master já, que quando eu falo, por que você não volta a competir? Eu não aguento mais, só voltei aqui para qualidade de vida mesmo, mas foi tanta pressão que eu fiquei anos sem nadar. E quando a gente publicou o podcast também, eu lembro que teve um comentário de alguém também falando, acho que um pai que se enxergou no fato, falou, pô, é mesmo, eu tentei com a minha filha, alguma coisa assim, e realmente não deu resultado. Olha aqui a Lu falando também, belo texto, ela mandou a filha dela de 9 anos ler. Se você quiser comentar um pouquinho mais, Ricardo, sobre o que foi o síndrome da criança campeã? As crianças, elas têm crescimentos diferentes, desenvolvimentos diferentes ao longo da vida. Né? Então, os resultados que são obtidos nas categorias menores, eles são subjetivos exatamente por causa disso. Né? As crianças não crescem iguais, todas elas. E umas desenvolvem algumas valências de uma forma mais rapidamente que as outras. A mulher desenvolve determinadas valências, principalmente da maturação, mais rapidamente que o homem. Né? Então, em algum momento, 9 anos da menina, por ali, ela tem o tempo muito próximo ao que faz do garoto. Depois as coisas disparam, muda, um crescimento diferente. Mas o que acontece de mais importante acontece sob o ponto de vista psicológico. Porque todo ser humano ele é competitivo. E a grande maioria dos pais quer sempre o melhor para o seu filho. Quer que seu filho ganhe, que ele vença, que ele seja o melhor. E aqueles que têm uma habilidade maior no começo passam a ter uns resultados melhores a nível de ganhar determinadas provas, determinados eventos. E aí já se cria a expectativa de que aquilo vai ser uma crescente sempre. E a grande maioria, infelizmente, não é assim que acontece. Nem todo mundo é o Michael Phelps, que veio ganhando desde que ele sentiu a água, porque o Michael Phelps, então vamos fazer um parênteses aqui, Michael Phelps tinha medo da água. Mas ele era hiperativo. A Débora, a mãe dele, pediu a amiga dela, que era uma professora de natação, que, pelo amor de Deus, insistisse com ele. Ele não queria. Ele era desajustado. Não adiantava.
Ele queria brincar. Quando ele ia na parte rasa, ele queria brincar, porque ali ele se sentia bem. E a professora, muito paciente, fez com que ele tivesse... foi levando de uma forma, falou, ele tem medo de colocar o rosto na água. Então ele virou o Michael Phelps de costas e falou, olha, vamos dessa forma, vamos procurar, sente a água. E aí realmente ele sentiu a água e o mundo nunca mais conseguiu pegar. Foi graças a essa professora. E aí vem um parênteses muito importante nisso. É muito importante que os pais, quando sintam que os seus filhos estão nessa fase de desenvolvimento, naquele momento, obtendo um resultado significativo, a presença de um professor que seja maduro e consiga fazer, vislumbrar naquele garoto o que ele pode ou não fazer no futuro, mas que vai depender muito do comportamento dos pais. Porque esse tripé, que são os amigos, os pais e o técnico, né, junto com o atleta, é exatamente isso aí que vai fazer o futuro deles todos. Por isso é que a formação, né, e muitos dos que estão nos ouvindo agora, a Luciana é uma delas, o Ricardo, né, e outros que eu vi que entraram também por aí, sabem o quanto isso é importante. Sabem que a formação de um professor da base, ele é fundamental. A forma como a criança é recebida, como as coisas são passadas para ele num momento, que naquele momento não é o resultado mais importante, chegar na frente, é sempre importante chegar na frente. Também não vamos ser hipócritas. Mas o que aquilo significa de futuro. E quando a expectativa é muito maior do que aquilo que o aluno, o atleta pode produzir, causa um impacto negativo muito grande. E aí há o abandono precoce, né? Há uma depressão, causa problemas seríssimos, às vezes, para o futuro dessas crianças. Então, isso tudo tem que ser analisado de uma forma... E é assim que a gente fala no texto, porque, inclusive, até de fora do país, esse texto, Ale, ele ganhou quase 8.000 visualizações. Né? Então, eu acho que isso aí é o que a gente tentou passar. Né? É o que a gente, não é o que a gente tenta passar, é que pelo menos as pessoas façam uma reflexão sobre aquilo. Foi o retrato do que a gente percebe mesmo, né? Quando eu ouvi, falei, nossa, mas eu já tenho milhões de histórias de amigos meus, e aí até, usando eu também como exemplo, por que eu nunca enjoei? Eu nado ininterruptamente desde os 8 anos. Porque eu nado por prazer, participo de competição sim, mas assim, eu nunca tive uma pressão dos meus pais que tem que ser melhor, que eu tenho que ganhar. Não, agora a pressão vem quando eu me entendi por gente, por nadadora, vem por mim mesma, né? Mas não porque os outros queriam que eu fosse. E que dá uma grande diferença. Uma outra coisa que a gente fala sempre é o seguinte: quer nadar mais rápido? Seja alegre, feliz. Uma criança alegre, feliz, nada mais rápido. Eu lembro. Tenha prazer no que faz. A brincadeira faz parte do treinamento da criança. Exatamente. Você vai ensinar a criança brincando. Você vai ensinar a criança com... E hoje, uma infinidade de materiais que você pode usar. As estratégias que você pode usar são muito maiores. Hoje, há piscinas aquecidas, coisa que não existia no passado. A tecnologia, hoje você consegue evoluir, você consegue dar um suporte muito maior. As instalações esportivas são muito melhores. As condições dos professores são muito melhores. A internet está cheio de vídeos que ensinam a fazer milhões de estratégias. Então, eu acho que mais vale a ação do professor, né? Ser ativo para isso. Isso eu acho muito importante. Sempre enaltece isso também em relação à equipe técnica, ao professor, né? Que também, dando meu depoimento assim,
eu não cheguei a ficar com trauma nenhum, porque graças a Deus apareceram sempre professores no meu caminho. Desde o tio Pato, que eu lembro pelo apelido lá, quando eu era criança, porque ele imitava o Pato Donald, né, que eu guardo com carinho até hoje. Então, eu acho que isso é bem fundamental para a gente se permanecer realmente, como você disse, alegre no esporte, e não querer abandonar, né? Eu sempre penso em, podia fazer alguma outra coisa, tá, mas aí eu tenho que escolher, tenho que tirar alguma coisa. Então, ou a gente começa a abraçar tudo, mas é difícil parar. Eu nunca tive vontade de parar. A gente reduz, lógico, né? Diminui, mas quando você gosta mesmo, você começa a inserir as outras coisas, mas a base fica. E a minha base sempre foi a natação. Por isso que eu, que É o eu prazer me de encaixo em muitos ter em textos que fazer. você fala. É o prazer que você tem em fazer, né? E outra coisa importante. A natação, óbvio, tem que ter um plano de aula, tem que ter uma metodologia, óbvio, Também. óbvio. Mas nem todo mundo vai evoluir da mesma forma. E outra coisa importante, se você pegar o mesmo exercício, né, seja no nível 1, nível 2, nível 3, adaptação ao meio aquático, e der para cada professor, eles podem aplicar aquilo de forma diferente, porque vai a personalidade de cada um. Também. Aham. Eu tive um professor que era da minha escola, da escolinha, há muito tempo, quando eu trabalhei ainda, quando eu fui para o Rio, de São Paulo para o Rio, ele era o Roberto. Ele se vestia, ele chegava vestido de Superman. Ele chegava Sim. vestido de homem aquático. Ele chegava vestido de palhaço. Ele Só chegava diminui o vestido, ar aqui. ele chegava vestido de não sei o quê. E depois os exercícios que ele preconizava, que as crianças aprendiam a nadar muito rápido. Só que tinha um problema sério. Qual é o outro problema que as crianças também vão passar? Elas passam de professores. Então, é preciso que haja uma filosofia nesse local que esteja trabalhando, professores tenham filosofias próprias para aplicar o mesmo exercício, mas que haja uma continuidade. Que você tenha professores que saibam exatamente quem está recebendo, como está recebendo. Tá. As reuniões pedagógicas são muito importantes, porque senão há um trauma de garotos que, quando passam de professor, também abandonam. Porque tem uma Bem diferença colocado também. de personalidade muito grande, entendeu? E isso É. tudo são coisas que a gente tem que falar, tem que explicar, tem que conversar. Eu acho que reuniões com pais, eu acho fundamental. Reuniões com pais, a qualquer nível, elas são fundamentais. Porque ali você tira as dúvidas, né? Porque tem um detalhe, né? Aula de natação. Vamos perguntar para o pai assim: pai, mãe, você assiste a aula de português do seu filho? Mãe, pai, você assiste a aula de história do seu Verdade. filho? E a natação, eles estão tudo sentadinho lá. Pai, mãe, você assiste a aula de natação do seu filho? Todo mundo vai fazer inclusive, É tentando entender verdade. o negócio, né? Então, ó, se você tirar as dúvidas, se você levar isso de uma forma, assim, bem didática, né? É fundamental. Mesmo porque os pais hoje têm uma comunicação, uma informação muito grande. Eles vão na internet e buscam tudo. É verdade. Tudo. Né? Se você não souber mais que eles naquilo que você está fazendo, você vai ficar para trás. Se você perder a credibilidade, aí a coisa É, vai... é verdade. Você trouxe um ponto aí, porque assim, os pais já assistiam as aulas antes, só que agora, além de assistir, eles têm a informação fácil se eles quiserem, né, medir aquele professor, se quiserem fazer uma queda de braço ali, de repente não vai muito com a cara do professor. Então, realmente, é outro ponto a considerar, então os professores têm que ficar bem mais atentos. Me lembrou agora, quem entrou aqui também foi o Siqueira. Né? Então, o Siqueira está com a gente Sim, o no André doping Pequena aí. tá Ô, aí. Siqueira, tudo bom? Então é o seguinte, André. Então,
Então, olha só, ele fez lembrar de uma coisa importante que o De Rose falava, que o De Rose do antidoping, né? E ele falava o seguinte: o pior doping que tem é o doping de mãe. Porque a mãe escuta na arquibancada que não sei o que é bom, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, e pumba! Né? Seja em qualquer... Amigos. Sabe, médico deu problema, vai no médico. Olha, nós tivemos problemas sérios já de técnicos que medicaram seus atletas e caíram no antidoping. Não, e você está falando de pais aí, vou lembrar de um exemplo de uma. Acho que quando eu gravei um podcast com o André, que justamente, exatamente isso que você disse. A mãe que deu algum remédio para ele, e ele acabou sendo pego, né? Acabou ficando dopado, né? Entre aspas, porque aquele remédio tinha alguma substância que estava na lista proibida. Aliás, já fazendo divulgação, né? André Siqueira, Instituto Jogo Limpo. Quem quiser saber informação a mais, vai lá, @Instituto Jogo Limpo, para saber informações sobre antidopagem. Olha lá, o André, verdade pura. O André companheiraço, sabe, a gente esteve juntos aí. Isso aí é complicado. Hoje é complicado. Hoje, e outra, educação, a gente até conversa sempre, André, a educação é o maior caminho, né, contra a dopagem. É o melhor, eu acho que talvez seja o único caminho, que é através da educação. As pessoas não sabem, não conhecem. Tá? Há uma reciclagem sempre grande, atualização de remédios, de tudo que vai saindo. E não é assim. Eu estou com dor de cabeça, toma A, toma B. Exatamente. Porque isso aí pode jogar e pode colocar em risco a carreira de um atleta. Isso. Então, veja só, o universo é muito grande, sabe? E a gente vai cair sempre naquele quem você pensa que é. Porque é médico, agora você é médico, você fez medicina, que bancada assistindo às aulas de natação. Pelo amor de Deus. Você. Aquele que sabe tudo, né? É que nem o pato, né? Ele nada mal, anda mal e voa mal. Então não sabe nada. E esse negócio aí esse negócio, mas o que você trouxe agora também me remeteu, até um dos médicos entrou aqui, mas acho que já saiu. Ontem eu fiz uma live com 2 médicos do esporte, e essa questão da individualidade, né? E cada um é uma pessoa, que de repente vai, mesmo que a mãe fale alguma coisa, o que serve para um não vai servir para outro. Tem que ir buscar o médico, tem que ver se de repente a metodologia daquela escola também vai servir para o teu filho. Então tem vários fatores aí que tem que entrar em sintonia, né? Deixa eu ver o que o André escreveu aqui, só um pouquinho, Ricardo. Enaltecer os valores do esporte, a alegria de participar, respeitar o outro e a si mesmo, valorizar a saúde. É isso aí. Ele tocou num ponto, né? O de Jorge também entrou agora. Jorge, de Guaratinguetá, grande abraço. Olha, uma coisa importante aí também é o seguinte: as famílias hoje estão com outra configuração. Então, né? Então hoje também está complicado a questão do respeito, a questão da educação, né? Formal, mas quem gosta, gosta sempre, né? Está sempre aí. E o esporte, ele é muito importante para trazer a família mais junto, para fazer um núcleo mais seguro. A criança passa a ser o alvo de atenção, passa de cuidado, né, da disciplina, né? Então, sem disciplina, você dificilmente vai fazer um esporte, e ele começa a aprender isso e vai levar para a vida inteira. O esporte, hoje, principalmente na sociedade atual, ele é fundamental. E o doping faz parte. E com pouca informação
na boca das pessoas que praticam o esporte, né? Então é outra pessoa que eu tenho aprendido muito também é com o próprio André Siqueira, que está por aqui também. E, Ricardo, aproveitando aí, você também que sempre traz alguns pontos, trouxe, quando teve as Olimpíadas, você sempre comentou vários pontos que estavam acontecendo. Já que a gente está falando de criança, desse universo também, do esporte no mundo, você trouxe já para mim algumas das nossas gotas aqui, os esportes novos, né, as modalidades novas que vão trazer mais para perto mais gente nova também. A questão do próprio skate, tem algumas coisas que você falou que vai entrar nas Olimpíadas de Paris. Você pode comentar um pouquinho sobre isso também? É, o Comitê Olímpico Internacional sempre preocupado em renovar, né, a audiência, aumentar, caminhar de acordo com o que a sociedade faz. Eles fizeram uma reunião muito importante que decidiu a entrada dessas novas modalidades, né? Por exemplo, a escalada, né? O skate, o surf, né? E entra agora a dança de rua, né? Em Paris. Então, exatamente para oxigenar, trazer essa moçada que não tem assim o conceito do tradicional, né? O esporte tradicional, mas que é um esporte de todas as formas. E aí a gente vai começando a estudar. Eu também escrevi sobre isso, porque eu escrevi sobre o que o esporte pode de inclusão, né? Ele é da inclusão. E aí, quando a gente fala em inclusão, a gente só não fala só da inclusão social, a gente fala da inclusão sobre todas as formas. Então, por exemplo, eu fui buscar, né, nas coisas e vi que tinha um autista do remo, australiano, que ganhou uma medalha olímpica. E aí eu fui também verificar que o autista, vamos até conversar com aqueles pais que têm, o autista não pode fazer esporte. Quem foi que falou isso? Quem foi que afirmou isso? Primeiro que o espectro autista, por isso ele se chama espectro, porque ele tem uma variedade enorme, né? Uma variação. Né? Dentro desse complexo problema de saúde. Deu uma travada. O que acontece é que foi ver e tal. O que aconteceu? Se identifica muito com surf e com skate. Autistas quem ganhou a medalha olímpica no remo, australiano, ele veio falando quando eu disse que eu tinha, para mim, foi quando eu me desenvolvi. Por quê? Porque eu sabia que tinha um problema. Né? O autista tem problema de relacionamento, tem um problema muito sério. Quando eu descobri isso, eu me encontrei. Então, eu fui procurar as coisas e fazer as coisas da forma como eu achava que eu conseguiria fazer. E hoje, o autismo ele já está sendo identificado em idades muito menores. Então, nesse momento, vou avisar todo mundo que o esporte ajuda muito. A natação ajuda, mas é importante que saiba que tem esse problema, que tem essa especificidade. E, a partir daí, encaminhar da melhor forma possível. Porque eu tenho certeza que determinados pais ficam... sabe, é um problema muito sério para eles poderem resolver. E eles precisam de um encaminhamento. E o esporte ajuda muito. No começo da live, ele não está mais aqui agora, mas eu conheci pelas raias da internet há umas 2 semanas, já fiz 2 lives com ele, o Fred Matos, que lá em Salvador criou um projeto que chama Meu Sorriso,
E é justamente nessa linha de você poder incluir na rotina dos pais e aí a linha mestra acaba sendo o esporte, né? Então, assim, se ele quer correr, por que não poder correr com a filha dele que tem paralisia cerebral junto? Né? Não precisa de um evento separado só para ele. Né? Por que não incluir aquele deficiente visual nas travessias, nas maratonas aquáticas que tem lá em Salvador? Então, ele está conseguindo fazer esse movimento e a gente conversou com uma atleta com síndrome de Down e uma mãe de uma atleta com paralisia cerebral, que realmente se encontraram e conseguiram sair do mundinho, né, delas para poder estar no meio do esporte como todos os outros e não precisa de uma categoria só, talvez a categoria para você ser premiado, mas você não pode participar naquela corrida de rua com todo mundo. Você pode participar daquela travessia no mar com todo mundo, né? Então ele está fazendo esse trabalho, então é muito bacana que o esporte, que tenham pessoas que possam fazer isso para mostrar que o esporte pode ser praticado também dessa forma. Esse é um ponto básico. Tá? Eu vi aí, Ale, não sei se veio da própria... A Consaná, saludo os irmãos aí da Confederação Sul-Americana de Natação, aí, um abraço grande. Então, eu vejo o seguinte, é só uma forma de você interpretar e de você colocar a realidade como ela é. E o esporte ajuda muito, né? Você veja só, aquilo que a gente escreveu, quando começar a natação, quanto antes, melhor. Né? Existe aí, da Associação Australiana, né? que durante 4 anos, que fez a pesquisa e que mostra que a criança que faz natação tem um desenvolvimento maior do que a criança normal. Então, quanto antes, isso aí é um investimento que quanto antes começar, melhor. O próprio vai ter um probleminha, e pode ter alguns probleminhas. Se você identificou que tem autismo, alguns podem ter problemas de coordenação, mas isso não é porque ela não vai conseguir fazer. Ela vai ter o tempo dela para fazer. Né? Ela vai ter um tempo maior para fazer. E isso precisa entender para poder passar isso para o atleta, para o aluno e para os pais. Exatamente. E outra coisa que eu quero que você traga aí um apanhado geral para a gente, já falando um pouquinho, né, dessa questão da inclusão nas Olimpíadas que estão por vir, eu quero que você fale das Olimpíadas que você participou, que ponto assim relevante, trazendo aí da sua bagagem histórica, da sua vivência, que você acha que vale a pena e está muito diferente como era antes e como é agora. Você consegue pensar alguma relíquia dessa pra gente? Olha, era muito mais romântica, né? Os Jogos Olímpicos eram mais românticos, né? Tinham menos condições, né? Mas você entrar numa Vila Olímpica era como se você estivesse entrando num templo sagrado. Hoje, há muitos eventos. Não existiam tantos eventos assim. Então, os campeonatos mundiais também eram de 4 em 4 anos. Hoje você tem campeonato mundial todo ano. Você não tinha os campeonatos mundiais júnior, que acelerou muito. Os tempos são outros, as formas são outras. Mas, assim, existe uma magia. A magia de participar do maior evento esportivo do planeta. Que me desculpe a Copa do Mundo de Futebol, né, que envolve um esporte, e você não vai 30 e tantos campeonatos mundiais reunidos num evento só. Pela diversidade, né? Pela variedade, pela beleza plástica, por tudo aquilo que envolve os Jogos Olímpicos, ele continua sendo mágico. Né? Exatamente. E ele não perdeu ao longo dos anos todos. Cada Olimpíada que eu fui, ela tinha uma particularidade. Né? E cada uma delas
tem uma lembrança, ela tem uma... A primeira vez que eu entrei numa Vila Olímpica, né, fantástica, sempre nós fizemos preparações para entrar na Vila Olímpica em algum lugar fora do Brasil. Eu me lembro que um desses anos, por exemplo, eu fiquei mais de 200 dias fora do Brasil, preparando a equipe, as coisas todas. Então, foi uma vida bastante atribulada com relação a isso. Mas entrar na Vila Olímpica, o coração bate mais forte. Mesmo hoje, eu vi, a última que eu entrei foi do Rio 2016, que era diferente já tinha uma outra configuração, são outras as facilidades e tal, mas é mágico. Você está fazendo parte de um momento mágico, né? Você está convivendo com atletas que são grandes personalidades, exemplos de todos os esportes ali. Então, você está sentado com o craque do basquete, está sentado com o craque da ginástica, do tênis, que você, às vezes, não tem essa mistura. Acaba sendo, né, muito interessante, porque evolui o esporte, né, como um todo. Você vê que é um ser humano, 2 braços, 2 pernas, né, e que tem ali uma habilidade diferente para determinado esporte, mas essa é a magia que traz os Jogos Olímpicos, que é essa integração entre os esportes. Obviamente que cada vez que passa, a pressão é maior. Pressão por resultado, né? Embora hoje, Ale, cada nicho tem o seu ponto de divulgação. Tá bem que ainda existam as mídias tradicionais, que trazem aí para bilhões de pessoas e tal, mas existe hoje os nichos que são os nichos de cada esporte. Então, ao longo dos 4 anos, a natação tem a TV fina, basquete tem a TV dele e tal. E uma coisa que mudou significativamente foi que o atleta passou a ser muito importante nessa história. Por quê? Vamos supor o que aconteceu agora na Copa do Mundo. Portugal tem 10 milhões de habitantes, né? 10 milhões de habitantes. O senhor Cristiano Ronaldo tem 500 milhões de seguidores. Ou seja, são 50 vezes Portugal. Olha a importância do que ele fala, do que ele faz. Ele é mais importante que país, que instituição. Eu estava rindo agora, porque você assiste a Copa do Mundo e as pessoas, não, ele é um cara desempregado. Ô, amigo, olha só. Se ele quiser comprar o clube, a federação, ir lá só para jogar, ele vai fazer. Então, igual esse desempregado, eu não estou entendendo esse desempregado. Agora ele está recebendo parece que uma oferta multibilionária para jogar lá nos países árabes. Gente, então são pessoas que passaram a ser personalidades importantíssimas. Eu estou falando dos mega números do futebol, mas a nível olímpico também, né? São atletas que se tornaram muito importantes e que é preciso saber conviver com isso. É preciso que você tenha uma política de aproximação, porque já não cabe mais organizações déspotas, não cabe mais organizações que imponham regras e tudo mais. Veja agora o que está acontecendo. Por exemplo, com a natação. Antigamente era quase que impositivo você participar dos campeonatos mundiais. Agora, daqui a 15 dias, vai começar o Campeonato Mundial de Piscina Curta. Muita gente não vai. Porque optou não ir. Cada grande atleta tem hoje o seu programa de trabalho. Que antigamente isso todo mundo seguia aquele calendário tradicional. Hoje não. Cada um está lutando pelo seu espaço. Mesmo porque a competição em piscina de 25, né, há 1 ano e meio de Jogos Olímpicos, a competição de 25 não traz a realidade. É uma realidade completamente diferente. Tanto que somente 3 recordes mundiais têm o mesmo atleta em piscina de 25 e piscina de 50. São coisas completamente diferentes. Piscina de 25, pelas regras,
Você pode nadar 60%, com os 15 metros que tem submerso, 60% embaixo d'água. É uma outra competição. Então, os atletas hoje têm uma vida própria, juntamente com outro personagem importante, que é o técnico. Então, eles hoje formam uma aliança muito forte, que as instituições estão tendo que se dobrar para isso, porque é muito diferente tudo que está acontecendo. E muito rápido, muito rápido. Sim. Então, é preciso que a gente veja isso sobre outra. A geração mais nova, que quando aconteceu o Campeonato Mundial de Júnior, acelerou muito na natação, muito, né? O desenvolvimento deles. Um garoto com 16 anos bateu o recorde mundial do Cielo. Então, o David Popovic. Então, é uma outra realidade, é uma outra realidade. Eu lembro que você também comentou disso, né? Dessa redução da faixa etária aí, cada vez mais sendo melhores e batendo até recordes aí, igual você comentou. Eu ia falar uma outra coisa. Não é o que eu vou falar agora, mas também ia falar, pô, você e o André em 2016 estavam lá no Rio e eu trabalhei de voluntária. Se a gente tivesse conhecido antes, eu podia ter conhecido vocês lá, né? Pois é, mas olha, entenda o seguinte, nessa mesma toada, tudo tem o seu tempo. É uma outra coisa interessante. A gente acabou se entendendo, se conhecendo pelas raias da internet. Exatamente. Porque era assim que tinha que ser. Então, não vai faltar oportunidade, tudo tem o seu tempo. Tudo tem uma razão para acontecer. Eu acho isso. Não, eu concordo também. Estou brincando aqui porque eu achei interessante. Eu não lembro que você tinha comentado em 2016. O André, eu soube que ele teve lá. Falei, opa! E até corroborando pelo que você disse ali, realmente é mágico, né? A questão Bom, vocês entrarem na Vila Olímpica como profissionais já é super mágico. Para a gente, foi a primeira que eu trabalhei como voluntária e a primeira que eu assisti. E é muito bacana, né? Realmente a emoção que você sente, sendo atleta ou não daquele esporte, é muito legal, assim. E para quem é esportista ou amante do esporte, não tem um que não se emocione, né? Quando eu assisti a Paralimpíada também, nossa, quando eu vi o Danielzinho lá ganhando uma das provas logo no começo, de arrepiar, assim. É de arrepiar, muito bacana. Eu vou contar para você eu fiquei, depois de Londres, da Olimpíada de Londres, eu fiquei para observar como observador da Paralimpíada, né? Por causa da Rio 2016. Então, como eu era responsável pelo aquático, então eu fiquei lá. Eu já tinha trabalhado, mas de uma forma muito rudimentar, e não numa Paralimpíada. E eu entrei no vestiário, quando eu entrei no vestiário, tinha um atleta chinês, sem os braços, colocando a touca com os pés. Eu olhei aquilo e vou dizer que eu nunca me esqueci dessa cena, porque ela me impactou, né? E a gente fala assim, você tem problemas? Né? Você tem problemas? São as pessoas que, ao saírem nado de costas, né, quem sabe, embaixo, eles seguram uma toalha com a boca para saírem, porque não tem os braços. Uhum. Então, e ali Paralimpíada, superação, né? Paralimpíada, superação. Não é porque eu não tenho que eu não faço. E eu acho isso fantástico. Acho isso fantástico. É sempre importante. Dá tchau só para o André aqui, que ele falou que tem uma aula agora. Obrigada, André. Tá. Grande abraço. Ô, Ricardo, e deixa eu ver se eu lembro que eu ia falar disso daí, do Rio. Ah, não, eu ia comentar também, né,
você que a gente acabou se conhecendo através do Ciro, né? O Ciro Delgado, que foi seu aluno, que foi medalhista olímpico. E como que é assim a sensação de treinar alguém, depois ver ele lá no pódio, numa Olimpíada? Deve ser demais para vocês, enquanto professores, né? Sabe, Ale, vou confidenciar uma coisa interessante. Você quer isso, você trabalha para isso, você ser técnico de natação, eu falo sempre que não é uma profissão, é uma missão, né? É uma vocação, uma missão. E você vai trabalhando, vai fazendo e vai tentando que as coisas aconteçam, mas você sabe que pode acontecer, mas quando acontece, é o que faz a Meio gente que ficar, é o que a gente faz a gente ficar o tempo inteiro, né? De participar desses projetos todos, das 10 medalhas olímpicas que a gente lutava por isso. E mais importante, você não consegue fazer nada sozinho. A integração técnico-atleta, ela é fundamental, ela continua sendo até hoje, só que cada vez mais a sua equipe, você sabe, o homem cresce até o nível da sua incompetência, a partir daí você tem que buscar novos recursos e fazer equipe multidisciplinar. Então, e vai dividindo essas funções, e a questão da credibilidade, a questão de você saber tomar decisões, do foco, da disciplina, e aí as coisas foram acontecendo. Mas elas vão acontecendo, que aquilo que tem, né, que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Não adianta, tem que trabalhar muito, estar muito focado, abrir mão de muitas coisas na sua vida para você ter os seus objetivos bem. Como todo mundo, como qualquer profissão. sim, sim. E o mais bacana é ele, né? Depois de tantos anos aí, vocês ainda estarem em contato, ele super te reconhecer, né? A gente tá falando aqui do Ciro Delgado, e isso que nossa, deve ser acalentador, né, Ricardo? Já é Bastante. para professor e técnico normal, mas quando tem essa relação, porque é muito mais intensa o trabalho, quando você treina alguém para a Olimpíada, é mais carga horária, é mais intensidade, é o psicológico junto. Então é demais. Super parabéns por isso também. Obrigado. Mas uma coisa que é importante é olho no olho. Com todos que passaram, olho no olho. Não tem. É você ser quem você é mesmo. Se tiver errado, vai estar errado. Eu tenho milhões de passagens. Passou aí, quando eu te falei, com Xuxa, com vários deles aí, passagens memoráveis, de todas as formas, mas sempre olho no olho, porque é o que fica. Com o Ciro é uma relação diferente, com todos, né, que o Ciro foi o que apresentou a mais, sabe, um resultado assim, mas com todos são fantásticos, são meus amigos até hoje, graças a Deus. Já lembrei. E para a gente falar um pouquinho, queria que você trouxesse, que você sempre enaltece a Portugal, né? Pena que a Mayra, que é luso-brasileira aqui, mas ela já saiu, mas ela entrou no começo da live, da importância que você sempre traz e como Portugal está se desenvolvendo nessa questão de natação e o porquê, né? A questão da infraestrutura e tudo que eles estão lá desenvolvendo em relação a isso. Eu falei, até escrevi, que as linhas se cruzaram em Portugal. Portugal teve que fazer uma pesquisa mais avançada, mas talvez tenha tido o melhor resultado da história esse ano que passou agora. Está faltando aí o resultado olímpico, né? Vamos ver Paris. Mas o Diogo, recordista mundial, medalhista europeu, mundial júnior, e o Alberto, técnico brasileiro que está lá, né? Então essa aproximação
fantástica e a formação do técnico português é muito boa. Eu tive a primeira vez que eu estive em Portugal para fazer participar do congresso deles como palestrante foi em 1982. Então, e a partir daí a gente criou uma relação. O Gotas Olímpicas saiu em função de Portugal. Hoje, o número de pessoas que adquiriram o Gotas Olímpicas, que a gente tem uma relação, é muito grande. O respeito que eu tenho pelo técnico português é muito grande, porque são, além de bons profissionais, são meus amigos, e meus amigos mesmo. São pessoas da família, praticamente. Então, eu vejo que tudo isso é fantástico. Mas agora, cruzou, porque o Tozé, como a gente chama, né? O Antônio Silva, que é presidente da Federação Portuguesa de Natação, é o presidente da Liga Europeia de Natação. Então, essas linhas cruzaram de uma forma que favorece, né? As coisas estão conspirando a favor deles. E eu espero que eles continuem avançando, né? E desejo muita sorte, sucesso ao Albertinho e a todos eles. E eles têm também um dos melhores centros de treinamento do mundo, que é em Rio Maior. Extremamente avançado, moderno, serviços da mais alta qualidade, de excelência. Excelência é um hábito, né? Eles cultivam essa excelência de receber o Brasil. Nós começamos na nossa época e até hoje continua. O Comitê Olímpico Brasileiro faz a sua preparação olímpica para os principais eventos aí em Rio Maior. Então, eles estão, sabe, cobertos e a Federação Portuguesa, a Associação Portuguesa de Técnicos de Natação, a Associação APTN, ela tem contribuído demais na evolução técnica científica do trabalho. E agora, com o Tozé sendo presidente da Liga Europeia, tem aproximado mais ainda e colocado Portugal já num outro patamar. Bacana. E Ricardo, para a gente ir concluindo aí, me fala e fala para a galera sobre o seu livro, Gotas Olímpicas. Já está quase na hora de escrever outro aí, com tanta coisa aí passando pela tua cabeça, conhecimento, mas fala um pouquinho do livro, como que o pessoal pode adquirir e da tua carreira aí também de palestrante. Eu sei que está dando palestra aqui e ali, como que faz para entrar em contato com o Ricardo? Entrar em contato com o Ricardo, encontrar um contrato com um livro, é só acessar a Ale. Também, com o maior prazer. Do Esporte Conecta, tá? É um prazer muito grande. Acho que facilita, né, Ale? Entrando em contato contigo e você repassa para mim, por favor, e a gente... Passo. Vai. Ainda existem... Já está quase no prelo, o segundo livro, tá? A gente houve pedidos para que isso acontecesse. Legal. Graças a Deus. Parabéns. Graças a Deus, houve pedidos para que acontecesse esse segundo livro. Quero dar um abraço aos amigos do Swim Channel também que entraram agora. Sejam bem-vindos, né? Os respeitos aí pela divulgação do trabalho. Então, é isso que é só entrar em contato contigo. São textos, o Gotas Olímpicas são textos que eu escrevi e que acabou se transformando num livro, e agora vão ter uns capítulos um pouco diferentes e também dos textos que eu escrevi até agora. Então, dentro de pouco, em breve, deve sair o segundo número. Maravilha. E as palestras que você tem sido convidado, para... Conta um pouquinho, é para o pessoal que está estudando educação física ou nada a ver, ou só uma palestra motivacional para o pessoal da área do esporte? Como que tem surgido isso para você? Atualmente, as palestras têm acontecido a nível didático, quer dizer, são palestras técnicas, né? Tá. A maioria delas tem sido solicitada com um motivo pedagógico. Então, eu dei uma aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro e tive em alguns outros lugares, né? Participei de um podcast junto com o pessoal da Universidade Federal também do Rio de Janeiro, mas
falando basicamente da parte técnica. Aham. Também é só entrar em contato, né? Também é fácil me achar, né? Seja nas redes sociais todas, colocando meu nome, só que Ricardo _Mou é o do Instagram e o resto é Ricardo de Moura. Facilmente entrar em contato e a gente estuda. Existem mais 2 outros projetos fora daqui que a gente tem para 2023, mas também ainda na parte técnica e pedagógica de gestão. Mas é por aí. É Que simples. legal. E é através do movimento mesmo. Então, o Ricardo é parceiro do Clube do Movimento. Vocês vão lá, www.movimentoesporteconecta.com.br, Clube do Movimento. O Ricardo está lá. A gente vai dar uma repaginada. O Ricardo vai ficar melhor ainda e mais limpo com as informações ali no clube. Mas através do site, através do meu Instagram aqui, como ele mesmo disse, eu faço a ponte para vocês chegarem até o Ricardo, para quem de repente me conhece mais facilmente do que da Aqui, rede do Ricardo. através aqui, né, desse canal, muitos que entraram aí já têm contatos, mas aqueles que não me conhecem, acho que através de você fica mais fácil, né? Exatamente. Estou à disposição sempre para sugestões, para pautas, para conversas que às vezes não tem nada disso. Estou recebendo parabéns do Roberto Rocha. Um grande abraço, Roberto. Então, eu gostaria só de dizer que tudo soma sempre. Né? E eu parto porque estou naquela da reflexão, quem você pensa que era. Não somos nada. Vamos somar para ver se a gente faz alguma coisa. A gente faz alguma coisa. Ó, a Neide aqui, que é uma amiga minha lá do Rio, está falando aqui, no que diz respeito às palestras ministradas, são muito importantes para a formação. Ela que ou está acabando o curso de Educação Física, ou já acabou. Não sei se ela já se formou, mas eu sei que ela estava estudando. É isso aí, a experiência toda e a bagagem acrescenta, porque uma coisa são muitas vezes os professores só técnicos que não trabalham necessariamente na área, não têm uma experiência prática, né, Ricardo? Então, isso é muito, muito legal, enquanto a gente está na vida acadêmica, ver a realidade também através da palavra de quem já passou por isso. E o de Jorge aí também, ó, gostaria de agradecer você sempre por tudo que aprendemos. Nós sempre estivemos juntos. Ele também fez parte desse conglomerado de informações, né, que a gente vai tentando aos pouquinhos. Um grande abraço a todos. Estou vendo gente muito interessante. O Claudinho também, da Unisanta, que entrou. Grande abraço. E outra coisa importante, a gente deixar aqui bem claro, que a gente não tem... Eu tenho sempre procurado manter contato e conversado com vários dos profissionais que estão aí e trocado ideias com eles. Porque é importante saber o que está acontecendo na borda da piscina. É importante saber como é que as instituições estão trabalhando com esses profissionais. Né? O fato, quanto mais condições o profissional tiver, mais ele vai repassar isso para uma formação muito melhor. E isso é preciso que as pessoas tenham essa consciência. A minha amiga falou que está se formando, é a última semana. Olha que legal, tá aqui na... você, Ali, tá? Por mais esse bate-papo, essa conversa. Opa, deu uma travadinha, Ricardo. Voltou. Voltou. As raias da internet, às vezes, tem umas marolas. As raias da internet, de vez em quando sai alguma... Como que chama aquela... Tem nome, Ricardo, a bolinha que forma a raia? Tem. Cada uma daquelas bolinhas? Os elos, né? Os elos, chama elo. Eu nunca pensei. Elas são anti-marola. Elas são anti-marola. Bate e elas rodam. Aquilo é tecnológico, tá? 15 centímetros e ela roda. De diâmetro. Olha só. Ela roda. Aquilo é anti-marola.
Olha aí, eu estou nadando numa piscina de um clube que não é sempre que tem raia. E Quando aí eu você, percebi, não, aquelas rasinhas que é antiga, ah, não, aquilo lá não tem nada de tecnologia. Então, Amaral, o que você faz acaba passando para outra raia. Essas daí são aham. elas criam, elas recebem um impacto, e o impacto é tão grande que é cabo de aço, que elas são seguras e colocadas em cabo de aço, porque é muito forte, não arrebenta. Tá Gente, fora? nunca ninguém falou, eu nunca tive curiosidade para saber. E aí agora, hoje eu nadei numa piscina do clube que estava sem raia, falei, nossa, mas por que que parece que tá mal, ai, isso fuge a palavra, marolado, né? Sim. Aí eu nem me toquei, porque não é que tinha raia, o que que a raia vai fazer que vai, né? Falei, não, vou ficar aqui mesmo sem raia, porque é bom, é melhor, porque tu treino em mar, né, e tal. Então, para mim, é melhor. Olha só, Ale, aprendi mais uma. Ale, presta atenção. Tudo, Ah, tudo numa piscina hoje tem tecnologia ali. Tudo, tudo. Tudo que você imaginar tem tecnologia. Então, é show. no bloco, é na raia, é em tudo. Tudo que você pensar tem tecnologia. Na, Aí, Neide, você que na está se placa, formando, na placa, algumas são vazadas exatamente para não bater e não voltar. Tem tecnologia em tudo. ó, já fica a dica aí para alguns áudios. Eu não lembro de você ter falado alguma coisa específica da parte piscina e seus apetrechos. Tecnologia, tem tecnologia É, em tudo. Pode ser uma próxima pauta aí. pode ser uma próxima pauta. Isso aí. Olha, Ricardo, prazer, viu? Beijo grande. Obrigada aí por você estar mais uma vez aqui comigo. Galera que está chegando agora, ah, vê lá depois, tem muita coisa para aprender. A Neide aqui, ó, por isso a distribuição dos tempos em raias específicas também, né, É, Ricardo? aí você já vai olhar isso sobre vários pontos de vista, né? O tempo principal é na 4, depois 5, né? 3 e tal. Só que isso também entrou em função, por exemplo, as raias têm cores diferentes, as que são centrais. Se você Gente, olhar, nunca percebi isso também, Ricardo. Agora eu vou ficar mais pega, observativo. pega uma piscina, você vai ver. Mas por quê? Isso veio através da televisão. Então Ah, a televisão também passou a influenciar até mesmo. influenciar. Isso eu já escrevi. Nossa, gente, nunca Até vi mesmo isso, nunca as regras. reparei. Por exemplo, antitionador que saía, né, tinha saída falsa, saía, tinha chance Aham, de voltar, não é? é, Hoje não é. tem. Queimar, danou-se. Isso foi a Ah, é? televisão que forçou, porque perde tempo. Olha só. Sabia não. Alguns detalhes que passam desapercebido pela gente, né? Só lembro das Ah, competições antigas. tem toda uma história, tudo tem uma história e tem uma tecnologia. Ótimo. Ó, próxima pauta. É isso aí. Tá bem. Obrigada, Ricardo. Eu, Boa eu, noite aí, tá? eu que agradeço a todo mundo que nos prestigiou, né, nessa noite. Estamos sempre abertos para discutir qualquer assunto. Um grande abraço, hein? É isso aí. Beijo Tchau, grande. Tchau, tchau. tchau.